Boa tarde, meus alunos. O assunto de hoje é o solo, está no livro, na página 22. Os animais, as plantas e os seres humanos vivem sobre a camada externa do planeta Terra, chamada de crosta terrestre, na qual encontramos o solo, que é a camada superficial, e o subsolo, que fica logo abaixo. O solo em que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado de transformações sofridas pelas rochas da crosta terrestre, a partir de ações de vários agentes, como a água, calor, frio, chuva, o vento e os seres vivos. Todos esses fatores vão aos poucos fragmentando as rochas e provocando transformações físicas e químicas que remodelam o solo. O processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos. As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. O resto dos seres vivos fornece a matéria orgânica que deixa o solo mais fértil. A erosão. No solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre. Ele se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado erosão. Esse processo provoca desgaste da camada superficial do solo, tornando-o pobre, sem nutrientes e raso. A água da chuva é capaz de arrastar grandes quantidades de partículas e materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e os sais minerais presentes no solo. A erosão também pode ocorrer pela água dos rios, capaz de carregar grandes quantidades de terra das suas margens, e dos mares, que fazem escavações de buracos e carregam pedaços de rochas e areias para outros lugares. Algumas ações humanas também são responsáveis por provocar e agravar o processo erosivo. Ao realizar o desmatamento de árvores de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. As queimadas, geralmente realizadas para mover as vegetações de um local, acabam matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presentes, deixando o solo pobre e fértil. Infértil, na verdade, né? Cuidado com o solo. Para manter o solo conservado, é necessária a utilização de algumas técnicas que evitem a erosão e mantenham a fertilidade. São elas: a drenagem, que é o processo usado em solos encharcados para drenar o excesso de água por meio de valas ou aterros. A irrigação, terrenos muito secos que não são capazes de reter a água precisam ser irrigados. Para isso são construídos canais de irrigação que levam a água de rios, açudes e poços até o solo. Aração. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento das sementes e o crescimento dos vegetais. Adubação. Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes que tornam-o fértil, e os fertilizantes podem ser naturais, como o estrume, resto de alimentos ou industrializados. Depois de várias plantações, o solo vai sofrendo uma redução de seus minerais, por isso eles precisam ser adubados com fertilizantes. Rotação de cultura consiste em fazer um rodízio de espécies vegetais plantadas em uma área agrícola. Os vegetais possuem modos diferentes de retirar seus nutrientes do solo. Por isso, com a rotação de culturas, não há esgotamento de determinados componentes. A poluição do solo. Dentre os principais fatores da poluição e contaminação do solo estão algumas ações humanas, como o uso incorreto de agrotóxicos e o acúmulo de lixo que resultam na introdução de substâncias tóxicas no terreno afetado. Entre as consequências estão a contaminação do terreno
e da água subterrânea, a morte dos seres vivos e empobrecimento do solo, entre outros fatores. Agora vocês vão fazer uma pesquisa sobre os tipos de poluição que destroem o nosso solo. Para a próxima aula. Tarefa no livro de Ciências 25, 26 e 28.